Oi, galera do nono ano. Então, a nossa aula de hoje é de distribuição eletrônica para o nono ano do Ensino Fundamental 2, né? Esse sempre foi o conteúdo do nono ano, mesmo agora no novo currículo e anteriormente também era. Então, é muito importante, é a base para que vocês deem entrada no ensino médio e trabalhem com química bem tranquilamente. Sem essa base fica um pouquinho difícil vocês darem continuidade no ensino médio. Então vamos prestar bastante atenção e refazer a aula quantas vezes for necessário. Bom, pessoal, para começar, não tem como não falar de Linus Pauling, que foi um químico quântico e bioquímico dos Estados Unidos, ou seja, ele era americano, né? E teve seu nome atribuído ao diagrama, mais conhecido como diagrama de Linus Pauling, que nada mais é do que o método de distribuição dos elétrons nas camadas, as eletrosferas, né, que a gente viu lá em estrutura dos átomos, ok? Em modelos atômicos, estrutura dos átomos, a gente viu esse assunto. Bom, esse método não foi desenvolvido por Linus Pauling, porém foi atribuído a ele. Não há nada que comprove que ele tenha sido o criador, certo? Porém, ele provou a ordem crescente de energia, né, à disposição dos elétrons nos átomos, certo, pessoal? Bom, para falar de distribuição eletrônica, então a gente precisa de uma ajudinha da nossa querida amiga matemática, relembrando da matemática, né, as retas vertical, a verdinha, horizontal azul e aqui em marronzinho, aqui acho que é isso mesmo a cor que vai aparecer para vocês, a diagonal, né? Então são posições de retas que a gente precisa lembrar, porque eu vou usar bastante o termo diagonal, horizontal, vertical para que vocês possam analisar, certo? Então vamos lá. O diagrama de Linus Pauling e a distribuição. Lembrando lá da regra de octeto, os átomos, para ficarem estáveis, eles precisam de 8 elétrons na camada de valência. Muitas vezes eles se tornam íons, né, os cátions e os ânions, ganhando ou perdendo elétrons. Aqui a gente vai analisar o diagrama de Linus Pauling. Então nós temos as camadas K, L, M, N, O, P, Q. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois nós temos a quantidade de elétrons que cada camada dessa comporta. Temos os níveis, certo? Que a gente fala em números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E temos os subníveis, que é S, P, D e F. Esses são os subníveis, certo, gente? Bom, temos aqui a distribuição na forma do diagrama. Vou passar a câmera para cima, tá? Para a gente liberar esse espaço, para que a gente possa ver como ficou ele em linha, a distribuição em linha reta na horizontal, certo? Nós precisamos distribuir sempre na diagonal, então notem que as flechinhas nossas, elas estão na diagonal. Então vamos lá, 1S2 aqui em cima, conferido aqui embaixo. 2S2 aqui no diagrama, conferido, ele tá aqui embaixo. 2P6 tá aqui. 3S2 tá aqui. 3P6 tá aqui. 4S2. E assim por diante, vocês vão conferindo e vão verificando o que foi feito na diagonal. Então é interessante que vocês façam essa conferência inteira por completo, tá? Ou se preferência que vá, faça a distribuição na forma diagonal e depois confira com esse aqui para ver se deu certo, certo, gente? Bom, para falar de distribuição eletrônica, então a gente precisa de uma ajudinha da nossa querida amiga matemática, relembrando da matemática, né? As retas vertical, a verdinha, horizontal, a azul,
E aqui em marronzinho, aqui acho que é isso mesmo, a cor que vai aparecer para vocês, a diagonal, né? Então são posições de retas que a gente precisa lembrar, porque eu vou usar bastante o termo diagonal, horizontal, vertical, para que vocês possam analisar, certo? Então vamos lá. O diagrama de Linus Pauling e a distribuição. Lembrando lá da regra de octeto, os átomos, para ficarem estáveis, eles precisam de 8 elétrons na camada de valência. Muitas vezes eles se tornam íons, né, os cátions e os ânions, ganhando ou perdendo elétrons. Aqui a gente vai analisar o diagrama de Linus Pauling. Então nós temos as camadas K, L, M, N, O, P, Q. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois nós temos a quantidade de elétrons que cada camada dessa comporta. Temos os níveis, certo? Que a gente fala em números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E temos os subníveis, que é S, P, D e F. Esses são os subníveis, certo, gente? Bom, temos aqui a distribuição na forma do diagrama. Vou passar a câmera para cima, tá? Para a gente liberar esse espaço, para que a gente possa ver como ficou ele em linha, a distribuição em linha reta na horizontal, certo? Nós precisamos distribuir sempre na diagonal, então notem que as flechinhas nossas, elas estão na diagonal. Então vamos lá, 1S2 aqui em cima, conferido aqui embaixo. 2S2 aqui no diagrama, conferido, ele tá aqui embaixo. 2P6 tá aqui. 3S2 tá aqui. 3P6 tá aqui. 4S2. E assim por diante. Vocês vão conferindo e vão verificando o que foi feito na diagonal. Então é interessante que vocês façam essa conferência inteira por completo, tá? Ou se preferência que vá, faça a distribuição na forma diagonal e depois confira com esse aqui para ver se deu certo. Certo, gente? Bom, vamos lá nessa imagem aqui. Então a gente tem o nível, que é o número 1 aqui, que vai corresponder à camada K, né? Quando a gente olha lá no diagrama. O subnível, que aqui que é o S, e o 2 é a quantidade de elétrons que tem nesse subnível, certo? No subnível S tem 2, ok? Pessoal, então vamos lá, a gente vai continuar fazendo um exercício no próximo slide. Nosso exemplo de exercício, então a gente vai saber a camada de valência, nesse caso aqui do cálcio, certo? Aqui a gente tem um elétron na camada de valência, mas é para outro elemento e não do cálcio. Do cálcio a gente vai analisar juntos aqui, tá? Então, o cálcio é o nome do elemento químico, o Ca é o símbolo, né? O C maiúsculo e o C minúsculo. Lembrando que quando está assim maiúsculo e minúsculo é um único elemento químico. E ele tem 20 elétrons por todas as suas camadas, porque seu número atômico é 20, ou seja, número atômico, quando olhamos na tabela periódica, é o número de elétrons que precisamos distribuir, certo? Então, aqui vamos fazer a distribuição dele usando o diagrama ou a linha horizontal, ele já distribuído o diagrama já todo distribuído na forma horizontal. E aí a gente vai a 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Se eu perguntar qual é a camada de valência, o que é camada de valência, gente? A gente já viu em outra aula, é a última camada, é a mais energética, a externa, a de fora, por onde ele vai se ligar para formar moléculas, certo? A gente já viu isso, lembrando que essa aula é uma revisão.
Bom, tem 2 elétrons na última camada. Como é que eu sei isso? Olha só, vamos contar a quantidade de elétrons. Então, lá na camada, no nível 1, ele tem 2 elétrons. No nível 2, eu tenho que somar, ó, 2 e 2, eu tenho que somar esse 2, ele tem 8. No nível 3, ele tem 8. E no nível 4, ele tem 2 elétrons na última camada, ou seja, a camada de valência do cálcio, ele tem 2 elétrons na última camada. Lembrando a regra de octeto, ele não pode se sentir estável na natureza com 2 elétrons na camada de valência. E é por esse motivo que a maioria das vezes encontramos o cálcio na forma de íon, quer dizer, né? Todas as vezes. Então, ele aparece aqui embaixo, né? Um íon que também podemos utilizar o diagrama de Linus-Pauling para realizar a distribuição eletrônica. Então, nós vamos ver aqui, ó, que o cálcio, né? Ele aparece com esse 2 em cima, mais. Esse 2 mais significa quantos elétrons ele perdeu. Quando ele perde elétrons que tem carga negativa, ele fica positivo, portanto, ele aparece assim, ó, bonitinho com esse sinal de mais, certo? Ele acaba ficando com a quantidade de prótons, com um número atômico maior do que a quantidade de elétrons, certo, gente? Vamos fazer a distribuição dele. Então, como ele perdeu 2, a camada de valência dele vai ser o nível 3, KLM, camada M, tá? E ele vai ficar com, somando aqui, 3s2, somando o nível 3, os elétrons do nível 3, dá 2 mais 6, 8, certo? Com 8 ele se sente estável na natureza? Sim! Então, este íon é possível, certo? Vamos contar, então, no total, aqui em cima, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Número igual, tá? Ao número atômico, 20 elétrons, 20 prótons. Chamamos isso de um átomo neutro. Bem aqui embaixo, peraí, por que ele é um íon? Porque 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. Peraí, número de elétrons menor do que o seu número atômico, do que a quantidade de prótons. Então, ele é um íon positivo. Ele tem mais prótons, que é positivo, do que elétrons, que é negativo. Beleza, pessoal? Deu para ver? Vamos continuar então no próximo slide. Então, vamos lá para um exercício, vamos ver se a gente entendeu. Se a gente não entendeu, a gente retoma a aula ou faz perguntas, né? Deixa seu comentário lá pertinho de dar uma curtida no vídeo, deixa seu comentário e aí eu tento responder a todos, ok? Exercitando aí, botando essa cachola para funcionar. Vamos lá. Ao realizar a distribuição eletrônica do titânio, do elemento químico titânio, que possui seu número atômico igual a 22, descobre-se que sua camada de valência é... Lembra, olha só, eu falei do átomo, tá, gente? Estou falando de átomo neutro, não tem nada ali, não virou um íon, é um átomo neutro. Ele tem o número atômico 22, seu número atômico é igual à quantidade de prótons, que num átomo neutro é igualzinha à quantidade de elétrons, e aí eu vou descobrir qual é a camada de valência. Pode deixar a resposta lá também para a gente poder corrigir, beleza, galera? Façam isso, treinem bastante, exercite a cachola, que no final tudo dá certo.